Então, gente, boa noite mais uma vez, aqui Magnólia Rodrigues. Deixa eu ver aqui, falar oi para todo mundo, apesar que a gente já estava aqui batendo um papo. Então, mas Cris, né? A gente já está aqui desde o início, Sarinha, sua linda, Silvinha de visual novo, Aline Cogliatti, acho que a Verinha também entrou aí. Boa noite, meninas. Vou dar feliz 2020, e 26, não, que a gente faz isso no final, tá? Então, ó, como vocês já sabem, aqui, voltei aqui na Cris. Para receber o certificado, né? Você precisa assistir o treinamento todo ao vivo e estar ativa em dezembro ou em janeiro, tá? Então, depois, no final, a Cris vai mandar para você o certificado que você participou desse nosso treinamento. E lá na frente, gente, isso vai ser muito importante. Então, não deixa de assistir, não. Não fica pensando assim, ah, mas eu ganho um certificado só online e tudo mais. Lá na frente, escreve o que eu estou te falando. Lá na frente, isso vai ser muito importante, então é muito importante você assistir e, além de assistir, promover para sua equipe também para estar aqui, para as meninas estarem aqui para poder assistir. Acho que esse é um ano, vale a pena falar isso, que é um ano, né? 2026 é um ano que a nossa chave vai precisar virar. Que a nossa chave vai precisar virar para a gente fazer esse negócio acontecer, e principalmente com elas, né? Então, com elas em ação. Então, a gente vai precisar, além de participar, trazer mais mulheres, porque isso é que vai fazer a diferença na sua equipe. Além de você participar, a quantidade de mulheres que você coloca dentro desse evento, ok? Então, vamos lá. Bom, produtividade sem culpa e vamos falar um pouquinho de gestão de tempo. Eu vou começar abrindo com uma frase do Jim Rohn que diz o seguinte: o maior valor da vida não é o que você obtém, o maior valor da vida é o que você se torna. Né? Nós estamos aqui num negócio onde a gente vê um futuro muito promissor, onde a gente realmente trabalha para ter. Mas a gente não pode se esquecer que é muito importante a gente ser. E, na verdade, ser, ele vem antes do ter, porque a gente só consegue ter depois que a gente se torna. Então, por isso que eu quis começar com essa frase, né? Que o maior valor da vida, e a gente vai falar aí de um ponto de que é o que a gente tem de maior valor na vida, que é o tempo da gente. Então, o maior valor da vida não é o que você obtém, não é como você gasta esse seu tempo só para você ter algumas coisas, só para você comprar algumas coisas, mas é o tempo que você gasta naquilo que você se torna, ok? Então, nós vamos falar do que é gestão de tempo. O que que é gestão de tempo? É como gerir o seu tempo de maneira produtiva para ter maior eficácia e produtividade na vida e nos negócios. Nós somos mulheres, né? E a gente tem por hábito ser multitarefa. Não sei se é a gente que tem esse hábito de ser multitarefa ou se a vida empurra isso para a gente, porque a gente cresce com aquela questão de mal você começa a crescer, lava uma louça para mim, varre uma casa, agora você vai para a escola, agora você faz um almoço, olha, dá banho no teu irmão, e a gente vai crescendo, acumulando essas tarefas. Vocês já repararam que essas tarefas nunca passam? Depois que você aprende a cozinhar para você ver, só não cozinha quem não sabe. Porque se você aprender a cozinhar, essa tarefa nunca mais sai da sua vida. Eu tenho uma vantagem. Eu amo cozinhar. Então, eu transformei isso num prazer. Então, a gente, com essa questão de ser multitarefa, às vezes, de ter que levar um filho na escola, de ter que fazer o trabalho, de sentar, fazer uma reunião, mostrar um plano, mostrar o produto, fazer o pedido do produto, organizar a vida do marido, olhar na casa o que está faltando, né? A gente acumulando. É ser mulher do nosso marido, né? Isso é muito importante. A gente não pode esquecer disso, né? Se onde se ganha o pão, não se come a carne, filha, deixa de ganhar o pão, né? Então a gente precisa ser a mulher, a companheira, a amiga do nosso marido, a amiga das nossas amigas. Então a gente tem que ter um tempo para tudo na vida. E com essa questão de multitarefa, quantas vezes a gente se pega muito ocupada? Às vezes você acorda de manhã, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu faço não sei o quê. E no final do dia, você está com aquela sensação de que você não foi produtiva. Porque estar ocupado é diferente de estar produtivo. A gente pode sim ter um dia inteiro ocupado
sem ter tido uma produção. E como é que eu faço esse parâmetro? Quando no final do dia eu penso assim, o que foi que eu cresci? O Bom, que hein? foi que eu Tomou? aumentei? Oi? Quando a gente fala de negócio, por exemplo, você Já? pode passar o dia inteiro aí, abrir e-mail, fechar e-mail e tal. No final do dia, você tem que pensar assim, bem, mas o meu número subiu, o meu negócio avançou, eu cresci, o que eu aprendi? Eu li um livro, eu cuidei de mim, eu cuidei da minha saúde, ou eu me mantive só ocupada? Porque quando a gente fala, eu cuidei da minha saúde, será que eu fiz tanta coisa, mas será que eu tive um tempo de ir numa academia, de fazer 30 minutos de caminhada, de fazer um exercício para cuidar da minha saúde, para que daqui a algum tempo, nesse tempo que eu tenho aqui nesse mundo, eu possa levantar da cama sozinha, eu possa pegar meu neto no colo, eu possa sentar no chão, né, para brincar com meu neto, com meu sobrinho, com as crianças. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Principalmente mulher, que é multiatarefada por natureza. Quando a gente não faz porque a gente quer, a gente faz porque a gente se sente na obrigação. Porque as pessoas colocaram isso ali para gente, né? Que a gente se sente ali naquela obrigação. Então, sobre isso, no dia que você tiver muita coisa para fazer, olha aí as suas metas, olha aí a sua agenda e pensa o seguinte: todas essas tarefas aqui que eu vou fazer, isso vai me trazer algum tipo de produção, de produtividade? Ou vai me deixar só ocupada? Quando você pode ter feito várias coisas, mas quando no final do dia você tem uma produtividade, você se sente vitoriosa. Quando você só se sente ocupada, você só fez um monte de coisa, você se sente muito cansada e estressada. Então, se no seu dia a dia, com as tarefas que você tem que fazer, no seu tempo, você está chegando todos os dias à noite se sentindo muito cansada, começa a rever um pouquinho o seu tempo, começa a rever um pouquinho a sua agenda, porque provavelmente você não está tendo produtividade que te leve ao sucesso, que te leve a algum lugar, que cumpra o seu propósito. Então, isso está te deixando só cansada e esgotada, tá? Então, eu não estou dizendo que produtividade não vai te cansar, eu estou te dizendo que produtividade vai te fazer feliz. Né? Faz sentido para vocês? Vocês podem ir conversando também aí no chat, tá? Não me incomodo, não. Então, vamos ver o que é gestão. Gestão é o ato ou o efeito de gerir, de administrar. Tá aí uma coisa que a gente sabe fazer bem, a gente pega para gente administrar. Né? Uma mulher com sabedoria, uma mulher inteligente, se você não está naquele momento que você olha no espelho e você pensa assim, poxa, eu acho que eu não estou fazendo as coisas com muita sabedoria. Procure é sobre isso. O treinamento hoje não é sobre isso, mas a gente pode falar sobre sabedoria em algum outro momento, mas sabedoria é um ponto crucial para você fazer essa gestão, né, da sua vida, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua saúde, da sua família, do tempo com as suas amigas, do tempo que você tem para aprender. Então, é essa administração que a gente tem. E pô, a duração relativa das coisas. É quanto tempo quanto tempo realmente a gente pode colocar isso em números, tá? É quanto tempo que aquilo vai durar, né? A duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. A gente só tem essa ideia de que ontem foi passado, de que hoje é presente e de que amanhã vai ser futuro, porque a gente tem uma coisa chamada tempo. Então, vamos ver o que a gente faz com esse tempo que a gente tem, com esse tempo que a gente ganha. Eu preciso falar que a gente começa a ganhar um tempo muito especial, que é o tempo, que não do dia, né, de 24 horas, enfim, mas o tempo que a gente tem aqui na Terra, nesse mundo, né? O que a gente faz? O que você já fez até hoje? O que você já construiu até hoje, né? Quando você olha eu cheguei até aqui e o que eu sou, o que eu me tornei. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão no tempo. Mas antes disso, eu quero que você entenda o seguinte: problemas significativos com os quais nós deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estava
estávamos quando os criamos. O que significa isso? A vida, gente, é cheia de altos e baixos. A gente tem os momentos felizes e a gente tem os momentos que não são tão felizes assim, mas que também nos ensinam muita coisa, que também nos levam para um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, enfim. Mas só que quando a gente está diante de alguma situação, quando a gente está diante de algum problema, a gente está com um tempo, que eu vou dizer assim, a gente está com uma energia, a gente está com a emoção diferente de quando a gente pensa, quando a gente vai resolver aquilo. Para entender? Por exemplo, eu tenho um problema aqui. E aí aquilo me desajusta, eu fico totalmente desajustada porque eu tô de frente com alguma coisa que eu preciso resolver. Na hora que eu realmente vou resolver aquilo, eu preciso ter outro nível de pensamento, eu preciso estar mais centrada, o meu tempo precisa estar mais equilibrado para que eu possa resolver aquele problema que muitas vezes veio na minha vida e desestruturou um pouco. Mas aí, por exemplo, vamos falar aqui de negócio, vamos falar de dinheiro. A gente passa altos e baixos na vida, então eu estou vivendo um momento que eu não tenho muita grana, eu não tenho muito dinheiro. Se eu ficar só naquele tempo ali que eu não tenho muita grana, que eu não tenho muito dinheiro, se eu ficar com aquele pensamento, nessa mesma energia, eu não vou conseguir resolver esse problema. Então, tá, eu não tenho dinheiro. Isso é um fato. O que que eu vou fazer para fazer esse dinheiro? Isso é outro tempo da minha vida. Eu vou gastar um outro tempo com isso. Eu não vou gastar o meu tempo pensando no meu problema. Eu vou gastar o meu tempo pensando na minha solução, ok? Então, gestão do tempo vezes gestão no tempo. A gente não consegue gerir o tempo. Eu não consigo mudar. A gente, todo mundo aqui tem 24 horas no dia. Não há nada que você faça na sua vida, tá? Que vai fazer você aumentar 10 minutos que seja. Opa, perdão, gente. Não há nada que você faça. Todo mundo tem 24 horas. Opa, eu estou mudando aqui sem querer, gente. Todo mundo tem 24 horas. Não é nada, não adianta eu acordar de manhã e falar, meu Deus, eu tenho coisa para fazer. Às vezes a gente até usa essa expressão, né? Hoje eu precisava que o meu dia tivesse 25 horas, 26 horas. A gente usa essa expressão, mas não há nada que você possa fazer que vai aumentar esse tempo. Você vai acordar de manhã, o tempo, o dia todinho vai passar, a noite vai chegar, vai passar uma noite inteira e no outro dia vai amanhecer de novo. Isso tá bom, a gente não consegue aumentar o nosso tempo, mas a gente consegue ter uma percepção que tudo na vida passa. Se o dia hoje não foi bom, se a noite hoje não foi boa, fica tranquila, fica com teu coração tranquilo, porque de manhã o sol vai nascer de novo. Porque de manhã você vai ter uma nova oportunidade aí mais calma. Lembra aquilo que eu falei? Talvez o seu pensamento estava lá no problema, agora você já dormiu, você já descansou, você já consegue colocar a sua cabeça em outro tempo, em outro lugar. O que que eu quero dizer com isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não se preocupe com o tempo que você está vivendo. Tudo pode ser mudado, nada é para sempre. Existe uma história que é de um sábio que ele teve um. Ele queria fazer uma tatuagem um rei, perdão, e ele chamou vários sábios, né, lá no palácio dele, porque ele queria uma frase que servisse para todos os momentos da vida dele. E ele chamou, teve gente que foi, escreveu um texto para ele tatuar, e ele falava, não é isso, não é isso. Até que chegou um sábio, né, um velhinho lá, muito sábio, assim, daqueles que têm muita experiência na vida, e ele disse o seguinte: tatua, tudo passa. Isso é só isso, mas por que tudo passa? Aí ele falou, porque tudo na vida passa. Quando você estiver vivendo um momento, o tempo mais feliz da tua vida, olha essa tatuagem e lembra o seguinte: tudo passa. Então você vai lá e vai viver aquilo com muita intensidade, porque aquele ali é o seu momento. E o dia que você estiver também muito triste, olha a mesma tatuagem, continua a sua caminhada. Você pode estar no deserto que for,
na sua vida. E eu vou te falar uma coisa: deserto não é lugar de sentar e chorar. Você pode atravessar o deserto, mas deserto é lugar de você ficar em pé e continuar caminhando até você sair dele. Se você sentar e chorar, você não sai. Você fica vivendo aquilo ali o tempo inteiro. Então, olha para sua para tatuagem e diz o seguinte: essa fase também vai passar. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje na sua vida, mas eu quero que você entenda que não importa. Se você está muito feliz, eu não estou aqui falando, ai, não, não, faz de tudo para aquilo, ó, durar muito tempo, mas a vida é assim. Tem coisas que acontecem que a gente não prevê, que a gente não quer que aconteça. E tem mais aquilo, infelizmente, vem. A gente vive um luto, né? A gente vive uma fase que está com uma vida financeira mais desestabilizada, mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa: vai passar. Vai passar. Então, a gente não consegue aumentar o tempo. Todos os dias da tua vida você vai ter 24 horas, mas eu consigo fazer gestão no tempo. Eu não consigo gerir o meu tempo, mas eu consigo fazer gestão no meu tempo. Eu não tenho 24 horas. Quer dizer, a gente não tem 24 horas porque a gente tem que dormir aí pelo menos 12 horas, né? Então, 8 horas. Quem dera dormir 12 horas. Olha eu sonhando, ó. Olha eu sonhando. Então, a gente tem 24 horas. Se você tirar aí as suas 8 horas, né, que você dorme, você vai ter aí o tempo que você precisa para poder gerenciar esse tempo que você tem, tá? Então, o que que você vai fazer? Ah, eu vou na academia, né? Em 16 horas, o que que eu vou fazer? Eu vou acordar de manhã cedo. Se eu acordo 9 horas da manhã, e esse tempo, gente, não tá dando, eu acordo, eu não vou na academia, porque quando eu acordo de manhã eu já tenho que sair, eu tenho que ir para o meu trabalho. Então, eu acordo um pouquinho mais cedo, acordo às 6 horas da manhã, gente, isso é a minha luta diária, viu? Essa é a minha luta diária. Então, acorda de manhã, é, vai logo na academia, acorda umas 6 horas. Hoje tem muita academia que abre 6 horas. Gente, quando a gente acorda cedo, quando dá 9 horas da manhã, às vezes a gente já fez tanta coisa que você fica assim, será que está faltando alguma coisa? De tanta coisa que você já fez. Se você nunca fez isso, experimente. Ah, Magui, eu não consigo acordar às 6 da manhã. Então, inverte, começa a trabalhar isso lá no final do dia. Tenta dormir mais cedo. Se com certeza você dormir mais cedo, você vai conseguir acordar mais cedo. Então, a gente não consegue gerenciar, né, o tempo que a gente tem de 24 horas, mas eu consigo fazer gestão das minhas atividades no tempo que eu tenho. E como é que a gente faz isso? A gente, a gente vai fazer isso se organizando, né? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. O tempo, ele nos traz três coisas. O passado, o tempo que é passado, a gente vive assim, tá? A gente vê o tempo passado, o tempo futuro e o tempo presente. Mas, Mag, por que que você colocou o tempo presente por último? Eu vou explicar. Quando a gente, o passado é tudo aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já foi, e a gente pode ter um passado de glória e um passado de vitória. De glória e de fracasso, né? De vitória e de fracasso. Não importa o que já aconteceu no seu passado, se ele foi de glória ou se ele foi de passado, ou de fracasso. Se você ficar presa nele, você não vai construir nada agora. Entendeu? Se você pensa no seu passado, porque no passado eu fui a rainha da Inglaterra. Oi, amore, beleza. Hoje você está morando no Rio de Janeiro e o seu presidente é o Lula. Entendeu? Então eu não posso ficar presa no passado. No passado eu fui Imperial Diamante. Opa, acorda, Magnólia. Agora você não é mais Imperial Diamante. Agora você tem que trabalhar, construir, falar com pessoas, vender produto para que você bata o seu diamante, para que você bata um diamante blue, para que você viva outras experiências. E o que que serve o meu passado? O meu passado me serve de experiência para eu poder ter um futuro melhor do que eu já tive. Melhor do que eu já tive. Porque quando a gente tem uma experiência, a gente não só sabe fazer de novo, mas como a gente sabe fazer melhor. Então, basta você querer.
É só decidir. Então, eu não posso ficar presa no passado. O passado eu já vivi, me traz boas memórias, mas eu preciso. A gente constrói memórias, né? A gente tem memória dos nossos filhos pequenininhos no passado, mas agora dá para a gente olhar para os nossos filhos e ficar. Ai, não dá, gente, já passou esse tempo. Então, por isso que todas as vezes, inclusive, que eu encontro uma mãe que está com um filho pequenininho no colo, ai, tô cansada, você quer? Eu falo para elas assim: aproveita, porque passa rápido. E rapidinho isso vai ser passado. E quando você fizer, "Ei", vem cá e fala, mãe, pode parar. Para com isso. Não vai fazer isso, porque não, entendeu? Você tem que aprender a lidar com seu filho de uma outra maneira. Da mesma forma que seu pai, que a sua mãe, aprenderam a lidar com você quando você cresceu. Então, a gente vai vivendo cada etapa da nossa vida sem ficar preso no passado, olhando para o passado, vendo o que a gente construiu, olhando para a glória que a gente teve, pensando assim: olha, que legal, eu tive boas memórias, olhando para o fracasso e tendo aquilo ali como uma escola, sabe? O fracasso ele nos ensina o seguinte: isso aqui eu não quero fazer, eu não quero mais viver, eu errei nisso, então eu não erro mais. O fracasso também nos ajuda no nosso presente. E ele pode nos levar para um futuro glorioso também, quando a gente olha para ele com maturidade. É preciso ter maturidade. Então, o tempo de glória foi muito bom, nos traz felicidade, mostra quem você é, mostra que você é capaz de fazer mais uma vez, mostra que você venceu a dificuldade, então que você vai fazer de novo, que você vai vencer de novo. E o fracasso te mostra como o que você não tem que fazer, o que você aprendeu com aquela situação ali. Então, eu não posso ficar vivendo no tempo passado. O tempo passado só pode me trazer isso, as experiências, a maturidade. Mas eu também não posso ficar presa no futuro. Se eu ficar no tempo passado, eu vou ficar deprimida. Ó dia, ó céus, ó hora, ai que saudade que eu tenho daquele tempo. Ai, foi tão bom aquele dia. Lembra, Cris, quando lá em mil, sei lá, 2008, 2009, a gente estava no Cruzeiro, a gente estava no, em Cancún. Se a gente fica vivendo só daquilo ali de passado, gente, a gente vai ser a viúva do nosso passado. Entendeu? A gente precisa, Cris, lembra? A gente viveu, vamos de novo, vamos fazer. Como é que foi que a gente fez? Isso aí funciona, isso não funciona mais. Até porque o tempo passado que a gente viveu, tanta coisa já mudou, o mundo está, ó, indo muito adiante. Mas eu também não posso ficar presa no futuro. Ah, eu vivi. Ai, sei lá, ano que vem, ai, vai acontecer. Ano que vem nós vamos para o Cruzeiro. Eu fico só pensando daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu olho para o meu quadro de sonhos e penso assim: ai, um dia eu vou viver isso aí. O quadro dos sonhos é só para me lembrar para onde eu quero ir, mas é para me lembrar que eu tenho que construir hoje para viver aquele amanhã. Se eu ficar com a minha cabeça, se o passado me deixa deprimida, o futuro me deixa ansiosa. Então, se você anda muito ansiosa, vê se você não está preocupada com as coisas da semana que vem. Ai, meu Deus, daqui a pouco começam as aulas. Tá, mas ainda está nas férias, então aproveita, vai na praia. Entendeu? Dorme de tarde. Ai, meu Deus, quando eu voltar a trabalhar, eu já vou, estou me sentindo cansada. Tá, mas hoje você ainda está de férias, então deita um pouco, dorme, vê um filme, sabe? Fica ali, curte o tempo com seu marido, com seus filhos. Vai na feira, não sei, aproveita. Entendeu? Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que atender essa cliente. Então, a cliente é amanhã, deixa tudo organizado, coloca tudo na agenda, mas hoje senta, janta, toma o seu café, coloca a sua mente nesse papo que a gente está batendo aqui agora, porque isso é o presente. O futuro, ele é a partir de amanhã. A gente está com o hábito de ficar, de deixar de viver o presente ansiosa com aquilo que vai acontecer. Que tem coisas que eu vou falar uma coisa muito séria que é real, gente. Tem coisas que a gente pensa, 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 a gente fica ansiosa, a gente sofre por coisas que nem vão acontecer. Quando a gente pensa em coisa boa, as pessoas que ficam pensando em coisa ruim, ai, meu Deus, não vou não porque vai acontecer isso. Não vou viver isso não porque não sei o quê. Tô com essa sensação que a mulher tem, que a gente fica, ai meu coração, só deixa a gente ansiosa e não leva a gente para lugar nenhum. E o pior,
não deixa a gente viver o nosso presente, porque a sua preocupação de amanhã vai ser a sua preocupação de depois de amanhã, vai ser a sua preocupação de semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Então, o que eu penso no futuro? Eu planejo ele para eu ter um parâmetro, para eu ter um norte, para onde eu estou indo. Mas faço para que aquilo lá aconteça sem virar ansiedade. Eu planto no presente. Eu faço o presente acontecer. Ah, eu estou ansiosa porque eu quero bater logo o meu diamante. Então, se eu ficar só, eu estou ansiosa, esse diamante não chega, meu Deus do céu, quando é que eu vou ter, quando é que eu vou ganhar o diamante, quando é que eu vou bater esse diamante, quando é que eu vou ganhar 30 mil, quando é que eu vou ganhar 50 mil? Se eu ficar com isso só pensando lá, eu não vou ganhar nunca. Eu preciso entender que no meu presente eu vou ganhar 500, eu vou ganhar 1.000, eu vou ganhar 5.000, eu vou ganhar 3.000, eu vou ganhar 10.000, eu vou ganhar 50.000. Pode ser que esses 50.000 chegue daqui a 2 ou 3 anos, mas antes disso, isso no meu futuro, no meu presente, eu vou estar ganhando 2, 3, 4, 5. Enquanto isso, eu vou estar construindo, eu vou estar me divertindo, eu vou estar indo num treinamento, eu vou estar indo numa viagem, eu vou estar reunida com o meu povo, eu vou estar crescendo, eu vou estar ajudando outras pessoas, eu vou estar ajudando outras mulheres. Faz sentido, gente, isso para vocês? Alguém faz aí, por favor, no chat aí, pode escrever, eu gosto de ver. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, a gente não deve ficar presa no nosso passado, a gente não deve colocar o nosso coração só no nosso futuro deve ser planejado com aquilo que a gente faz no presente. Então, o tempo que a gente tem que viver real é o presente, não é nem o passado e nem é o futuro. É o presente que vai fazer você viver tudo que você planejou no seu futuro, e quando você olhar para o passado, você vai ter orgulho de você. Quer ter orgulho daquilo que você fez no seu passado? Comece a construir, preste atenção no seu presente, naquilo que você está fazendo hoje. O presente é produzir para colher no futuro. Sabe? Se a gente não pode ser omisso, nem estar no passado e nem estar no futuro, tá? Não ter sonhos. A gente pode ter sonhos sim, mas a construção ela é agora. Então, o que que a gente vai fazer? O que que eu posso fazer para organizar a minha vida? Então, vou dar aí umas dicas para você organizar a sua vida em 7 passos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, deixe claro os seus princípios e os seus valores. São coisas que a gente não perde, porque a gente aprende ao longo da vida. Eu preciso ter clareza daquilo que é o meu princípio. E por quê? Porque quando eu tenho clareza daquilo que é o meu princípio, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Eu sei que tem coisas que eu posso fazer, eu sei que tem coisas que eu posso ir além, mas eu sei que tem coisas que eu não devo colocar o meu pé, que eu não devo colocar a minha palavra, que eu não devo colocar o meu pensamento, que eu não devo colocar a minha força. Então, eu preciso ter clareza dos meus princípios, aquilo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha visão de mundo, aquilo que é certo, o que é errado. Eu tenho que ter o princípio que aquilo que eu faço não vai prejudicar ninguém, né? Que eu quero crescer, que eu quero avançar, mas não passar por cima das pessoas. Eu preciso ter clareza também dos meus valores, né? Dos meus princípios e dos meus valores. Coisas, quando a gente tem essa clareza, tem coisas na vida que a gente não faz de jeito nenhum. Tem coisas na vida que a gente erra, mas tem coisas que a gente não erra de jeito nenhum. Né? Eu tenho aqui, eu gosto sempre de falar isso. Tem gente que se perde, tem gente que erra na vida, mas tem gente que não erra, não, tem gente que se perde. O que é se perder? É entrar por um caminho tão desastroso que às vezes parece que você não vai ter nem um caminho de volta, só Deus para colocar no caminho certo. Então, a gente precisa, claro, esses princípios e esses valores, que vai ajudar a gente a sempre a manter a direção dos nossos passos e das nossas atitudes, né? Os nossos princípios e os valores, eles serão o nosso norte, ele vai ser a nossa bússola. E eles vão definir também os nossos porquê. Por que
faço? Sabe? É o que eu faço, com quem eu faço, por que eu faço, por quem eu faço. Quando eu tenho isso muito claro para mim, eles vão me manter no caminho e vão ser a minha energia para me impulsionar e direcionar a minha vida, para eu não desistir, ok? Quando eu penso nos meus valores, quando eu penso nos meus princípios, eu sei que eu não posso errar. Quando eu penso nos meus valores, eu penso assim, tá difícil, mas eu sei que eu vou conseguir, sabe? Eu sou capaz, né? Então, eu consigo fazer isso, eu já fiz uma vez, eu vou fazer diferente. Eu sei, eu tenho ideias. Enfim, então, segundo, transforme os seus sonhos em metas. Eu sempre falo isso, a gente fala muito, a gente tem uma atividade que a gente fala muito de sonho, né? E é muito legal, a gente sempre fala de construir sonhos. E a gente tem dois tipos de sonhos. Aquele sonho que você dorme, que você sonha, ou então que você sonha acordado, que você fica assim, ah, se eu pudesse, ah, se meu dinheiro desse, né? E aquele sonho que é o sonho que a gente realmente fala, que é aquele sonho de projetar. Então, quando você estiver num treinamento aqui com a gente, com a Vato, sabe, no multinível, que alguém falar de sonho para você, não é esse sonho de delírio, de você ficar delirando com uma coisa que você não planta, com uma colheita que você não planta. Quando a gente fala de sonhos, e por isso que a gente sempre vai atrelar o sonho à meta, é porque a gente está falando de projetar. Sonhar, projetar. Eu me vejo daqui a 2 anos assim. Eu me vejo numa viagem. Eu me vejo com a minha vida transformada. Eu me vejo dando uma vida melhor para os meus filhos. Eu me vejo realizada profissionalmente. Eu me vejo sendo uma treinadora no futuro, falando, ajudando para 1.000 mulheres, para 2.000 mulheres. Eu vejo isso, eu projeto isso, eu sonho com isso. Por quê? Porque eu sei o que que a gente está plantando aqui agora. Então, é muito importante, você tem um ponto aí importante quando a gente faz esse sonho, essa projeção, tem um ponto que é o seguinte: não pode desistir. Desistir é uma opção. É uma opção de todo mundo, qualquer pessoa pode desistir, se você não quiser vencer na vida. Porque para quem quer vencer na vida, desistir, esse pensamento não pode ser teu. Você não pode colocar isso como opção para você. Essa pode ser a opção de qualquer pessoa que não quer muito da vida, não a sua. Não a sua, que quer pensar em ter uma. Eu já estou numa idade que eu já penso numa aposentadoria, né, gente? Há um tempo atrás a gente fazia um negócio, eu sonho só em viajar. Não, hoje eu já sonho em ter uma aposentadoria. Nessa minha aposentadoria, eu vou viajar, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou curtir a vida, eu vou descansar. Mas eu já estou numa idade 5,4 que eu já sonho com uma aposentadoria digna. Entendeu? Então, é projeção. O que que eu estou fazendo para ter isso lá na frente? Então, quando a gente fala de sonhos, não é esse sonho que a gente delira, não, gente. Está tudo bem. Não é aquele sonho que a gente dorme e tem umas imagens na nossa. Ai, hoje eu sonhei que eu estava num navio, sonhei que eu estava nas ruas de Paris. Ótimo, lindo. Paris é lindo. Entendeu? Então, mas para eu sonhar, eu quero sonhar com projeção. Então, uma coisa é eu sonhar que eu estou em Paris, acordar e ficar, ai, foi tão bom o meu sonho. Outra coisa é eu sonhar com Paris, fazendo uma projeção e pensando o seguinte aqui, eu vou fazer uma poupança, eu vou fazer um porquinho, eu vou guardar um dinheiro, eu vou vender todos os meses, eu vou vender produto para pagar minhas contas, mas ó, 10 perfumes, 5 perfumes que eu vender é para realizar esse meu sonho dessa minha viagem. Isso é sonho com meta. Isso é sonho com projeção, né? Então, o que você realmente quer? Qual que é a vida dos seus sonhos? Você precisa começar a projetar agora, colocar no papel, cortar a foto, enfim, fazer o quadro de sonhos que a gente já mostrou, já falou várias vezes aqui em treinamento, entendeu? O que que você não suporta mais viver? Será que o que você vive hoje, você aguenta viver isso mais daqui a uns 10 anos? E para isso, não, Mag, daqui a 10 anos eu não vou aguentar, não. Então, começa hoje a fazer a sua projeção, começa hoje a fazer a sua meta, sabe? Então, a sua meta é grande, beleza. É bom, gente, que tem meta avançada, que tem meta grande, que tem meta ousada.
mas qual é a sua maior urgência a ser resolvida? Isso tem a ver com tempo também. Qual é a sua maior urgência? Foca nisso, resolve uma coisa de cada vez. Não dá tempo da gente fazer isso tudo de uma vez só. Mas tem coisas que você coloca no papel, não, isso aqui é urgente. E aí a gente está falando aqui de algumas coisas de dinheiro, mas eu vou entrar aqui em outro aspecto, né? Que inclusive é o aspecto emocional. Por que que às vezes a gente anda tão triste, a gente anda tão cabisbaixa, a gente anda tão atrasada, tão sem autoestima? Às vezes é só porque tem algum detalhe que a gente precisa resolver e é com urgência. Às vezes a gente está com uma urgência na saúde, você está se arrastando, sentindo dor no corpo, está tudo ficando ruim. Gente, se você não ficar o médico, ele vai fazer lá um ajuste nos seus hormônios, você vai ganhar vida. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida com urgência, entendeu? E quando você muda isso, quando você melhora, você consegue fazer melhor o seu negócio. Então, vocês estão vendo como é que está tudo entrelaçado? A nossa vida, o nosso tempo, ele é todo entrelaçado. Por isso que a gente precisa organizar ele. Por isso que a gente precisa colocar as nossas metas, sabe? Comece tendo a compreensão clara do destino. Aonde é? Essa meta te leva aonde? Às vezes, o que a gente tem de maior urgência para ser resolvido, para se sentir livre, é pedir perdão para alguém, é consertar a vida, o relacionamento com alguém. Tá aí vivendo triste, tá deprimida, não consegue levantar da cama, sabe? Porque, ai, não tenho ânimo para nada. O problema não é dinheiro, o problema não é oportunidade, o problema não é falta de amigo, o problema é algo que tem dentro de você. Mulher, olha para o espelho, olha para você, se enxerga. Vai resolver a vida, tenha coragem, pegue um papel. Se você não tem coragem ainda de falar com a pessoa, pegue um papel, escreve o nome dessa pessoa, escreve o que você quer resolver com ela. Comece a ler aquilo ali, uma hora você vai chegar num nível que você vai falar, eu estou pronta para resolver isso, mas toca a sua vida para frente, porque o nosso tempo aqui na vida, na Terra, é curto e a gente precisa viver bem, né? E aí a gente precisa, o que que é o sonho? O sonho é o desejo ardente, deixa eu tirar aqui, é o desejo ardente de realizar ou ter algo. São lugares que você deseja conhecer, a casa que você deseja morar, a educação que você deseja ter para os seus filhos, o físico que você deseja alcançar, né? Estou nessa. E meta é a especificação do objetivo, é o que eu vou fazer para alcançar tudo aquilo que está no meu sonho. É tirar do campo do desejo e do pensamento e colocar no papel, definindo data, ou seja, ele tem prazo para realização e vai exigir de você um compromisso. Você precisa ter compromisso com o teu sonho, você precisa ter compromisso com a sua meta. Ah, eu quero ser diamante, tá, beleza. Isso está servindo para mim também, tá, gente? Muito, eu fui escrevendo esse treinamento e eu fui, ai meu Deus do céu, acho que eu vou bater na minha cara, eu mesmo, entendeu? Isso também é um tapa para mim. O quanto você está comprometida com o teu sonho, o quanto você está comprometida com esse diamante, o quanto você está comprometida com o teu negócio. Ou você vai esperar passar mais um ano e nada vai acontecer. Então, você tem que estar comprometida com os teus sonhos, sim, mas você tem que ter um compromisso muito maior com as suas metas, ok? E aí você vai definindo as suas metas. Eu até coloquei colorido, porque primeiro eu acho que você tem que ter liberdade de escolha, né? Eu acho que eu já até falei isso agora há pouco, que é o que você faz, com quem você faz, aonde você faz, para que você faz. Isso é você que escolhe, faça suas escolhas, mas faça escolhas com sabedoria, faça escolhas com discernimento. Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim, esse relacionamento é bom para mim, esse relacionamento não é bom para mim. Quer ver coisa simples que a gente começa tendo essa liberdade de escolha, que é uma coisa que você pode fazer por você, aquilo que você come. Né? Será que o que está no seu prato é você olhar para o seu prato e sabe que elas a gente fala um pouquinho de tudo, né, gente? É você olhar para o seu prato e pensar assim, ó, será que isso que eu estou comendo fazendo bem? Será que isso aqui que eu estou comendo
Está me alimentando da maneira, está me nutrindo, não é me alimentando, não é enchendo o meu bucho. Falei, pronto. Mas será que está me nutrindo? Será que a maneira com que eu estou gastando o meu tempo é escolha que você vai fazer? Às vezes a gente está falando assim, ah, não tem tempo para muita coisa, mas é porque não é porque o tempo tem que ter 24, o dia tem que ter mais de 24 horas. É porque você não está sabendo fazer as suas escolhas corretas. Não aguento mais fazer aquilo. Não aguento mais viver dessa forma. Mas qual é a escolha que você vai fazer? Faz a escolha, então, de construir um negócio para você ter uma vida mais plena. Então, começa pela sua escolha, sabe? Tem gente que, ai, estou me sentindo muito cansada. Eu estou falando isso de uma experiência que eu tive até no, no Natal, né? Que uma pessoa estava falando para mim assim, não, estou me sentindo muito cansado, porque, mas fuma muito. Será que não tem livre de escolha de fazer assim, pô, agora eu vou parar de fumar, cara, porque eu quero me sentir bem. Eu quero ter um corpo saudável. Eu não posso mais brincar com a minha saúde. Escolha. E isso tem que ser por vontade própria. Como a gente está aqui falando de um evento para mulheres, e eu sei, algumas mulheres fazem esse negócio sozinha. Outras fazem esse negócio em casal. Eu acho excelente, eu acho ótimo. É um negócio fantástico que você pode fazer. O multinível, ele é fantástico por conta disso. Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de idade, nem de nada. Então, ele é fantástico, mas você precisa ter a vontade própria. Não é porque o seu líder não te liga. Ah, vou falar, Cris. Quero nem saber, vou falar. Não é porque o seu líder não te liga que você não tem que fazer a sua ativação no primeiro dia, pelo menos na primeira semana. Não é porque o seu líder não te liga que você não tem que falar do seu negócio para outras pessoas. Não é porque o seu líder não te liga que você não tem que fazer propaganda do teu produto. Isso depende da tua escolha, mas tem que ser de vontade própria. Às vezes a gente faz porque o líder liga, né? A função do líder, e aí é outro treinamento de liderança, a função do líder não é nem te cobrar, a função do líder, na verdade, é te estimular, é te influenciar. Mas se você realmente quer vencer na vida, se você realmente quer aproveitar o seu tempo, faça isso por vontade própria, por liberdade de escolha, sabe? E aí você vai ter o seu próprio estímulo. Você não vai precisar que ninguém te ligue para dizer para você: olha, você tem que ser feliz. Olha, você tem que construir. Olha, a sua idade está passando. Se você não construir, como é que vai ser o seu futuro? Seu líder não vai precisar te dizer isso, sabe? Quando o seu líder te ligar, vai ser uma troca, vai ser uma coisa bem legal. E isso a gente faz com autoconsciência. Eu tenho consciência que essa responsabilidade é minha. Eu tenho consciência que ninguém, o líder pode me ligar, ele pode me dar informação, ele pode me motivar. Às vezes a gente fica meio caidinho, todo mundo aqui é ser humano, não estou falando aqui para Mulher Maravilha, não, gente. A gente fica cansado, como eu falei, nós somos multitarefas, entendeu? Mas eu tenho autoconsciência que o meu sucesso depende das minhas escolhas feitas com vontade própria. O meu estímulo vem daquilo que eu quero viver. É daí que vem o meu estímulo. E daí eu tenho imaginação, né? Como é que eu vou fazer isso? Espera aí. Como é que eu vou fazer para vender tantos? Para fazer, vou nem colocar primeiro na venda, né? Como é que eu vou fazer para fazer R$ 5.000? Como é que é a minha imaginação? Bom, cada perfume que eu vendo, eu ganho tanto. Se eu vender tanto, eu faço as minhas contas. Aí, isso é imaginação. É onde você quer chegar. É você também se olhar e falar assim, cara, nessa hora você tem que se olhar no espelho e falar: eu consigo, eu posso, eu sou poderosa. Eu tô aqui, eu sou elas em ação. O que que é isso? Que mulher sou eu, né? Eu sempre costumo falar isso, que esse negócio da gente ser mulher super poderosa não deu muito certo. Eu sempre falo isso, né? Então, eu sempre digo o seguinte: não se cobre demais. Não, você tem 24 horas, na verdade você dorme 8, você tem 16 horas. Não, não faça além das suas forças, mas também não faça de menos. Não se cobre demais,
a ponto de ficar cansada, a ponto de ficar estressada, a ponto de ter um burnout, de sucumbir. Mas também não se cobre de menos a ponto de não construir nada, a ponto de viver aquele momento, ó dia, ó azar, por que eu não fiz? A ponto de olhar para o passado, de olhar para o tempo que você tinha e ter somente arrependimento, tá? E depois de tudo isso, das suas metas definidas, eu tenho certeza que você está destinada à conquista. Eu coloquei conquista aí numa letra maior porque, na verdade, seria grandes conquistas. Então, você é uma mulher destinada a grandes conquistas. Faça a sua liberdade. Você tem liberdade de escolha. Escolha isso, faça por você. Se você faz um negócio em casal, bacana, eu acho lindo porque você tem alguém para te ajudar. Mas faça também pelos seus sonhos. Às vezes a gente fala assim: ah, eu estou fazendo esse negócio porque eu quero comprar um apartamento. Gente, isso é sonho de família. Às vezes a gente, mulher, se você parar para pensar nos seus sonhos, quando você olha para o seu quadro de sonhos, aí tem lá um carro grande de família, escola para os seus filhos, e aí você tem uma casa maior, uma casa bonita, um sonho que todo mundo vai usufruir. Tá errado? Claro que não, gente. Mas naquela sua lista ali, qual é o sonho que você tem para você, né? De repente você vai colocar lá, gente, ó, tem aqui um Mondiário, meu sonho, emagrecer, fazer uma academia com personal, conquistar o. Eu não tô falando, mas não é só isso. Eu estou falando daquilo que vai te fazer bem. Qual é o teu sonho? Fazer uma cirurgia plástica, fazer uma faculdade, fazer um curso, ter uma realização. Ah, eu vejo as meninas falando tanto, eu queria também ser uma palestrante. Gente, daqui a um tempo, esses eventos que a gente faz aqui do Elas serão eventos presenciais, lotado de mulheres. E sabe quem vai estar lá no palco? Você. E acredite no que eu estou falando. É um prazer que a gente sente. Né, Cris? É uma satisfação, é uma realização. Não é um negócio assim de que, eu tô nariz em pé, não é nada disso. Quando você divide com alguém, quando você desce ali daquele palco, quem já assistiu o treinamento comigo, sabe que eu nem fico no palco, eu dou o treinamento, eu desço, eu vou para o meio do povo, né? Porque eu acho que a troca, a energia, ela é melhor assim, entendeu? Depois que acaba, você começa a receber no teu telefone é, as mensagens dizendo como que aquilo foi importante para você, como é que a sua experiência que você teve lá no tempo passado, como você colocou ali de uma maneira tão clara para aquela pessoa, porque às vezes aquilo que você passou no passado é o presente de alguém. E aí aquilo vai ajudar muito a pessoa. Então, sabe, tem sonhos em família, sim, isso é muito legal, mas tenha seus próprios sonhos. O que você quer ser? O que você quer realizar, o que você quer fazer por você. Quando você deitar na sua cama, que você sorri assim, fala, caramba, hoje, de toda a produtividade que eu tive uma horinha para mim. Eu consegui ler um livro. O que que você tem feito por você, mulher? Sabe, a vida não é só acordar na correria, né? Organizar a casa. Isso tudo é muito bom. Eu faço com prazer. Eu gosto. Eu gosto de ter família, né? Eu gosto disso. Mas o que que a gente faz pela gente? Ah, hoje eu vi um capítulo lá da minha novelinha Como é que tá na moda agora? Do Dorama, entendeu? Mas foi um tempo teu. Hoje eu reuni as minhas amigas, esse ano eu fiz uma coisa assim que a gente não faz há muito tempo, né? Eu tenho trabalho, e a gente tem umas amigas e a gente resolveu fazer um amigo. Tinha muito tempo que eu não participava de amigo oculto com amigas. E aí a gente fez um amigo oculto e a gente foi, só que a gente queria por um almoço e tal, não sei o quê. Ah, onde a gente vai? Aí uma deu a ideia, falou, pô, a gente podia ir passear em Petrópolis, hein? É pertinho do Rio, cara, só que às vezes a gente não vai. Se você falar que os homens, eles vão pro futebol, a mulherada, elas só marcam. Elas nunca vão. A gente marca, 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 tem até piada na internet sobre isso, só que a gente nunca vai. Então, tenha um tempo para você,
faça amigos, faça network, faça venda, faça negócios, faça por você também, tá? Então vamos lá. E aí a gente tem a roda da vida. O que é essa roda da vida? Na verdade, essa roda da vida é de um treinamento, né, do Paulo Vieira, que é muito legal, e várias pessoas usam essa roda da vida. Eu quis trazer para vocês. Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet, coloca lá no Google, roda da vida, e essa roda da vida e seja clara com você. Como é que você usa essa roda da vida? Você vai ver aí que ela é dividida. Qualidade de vida, na vida pessoal, na sua profissional e, desculpa, nos seus relacionamentos, relacionamento familiar, desenvolvimento amoroso e na sua vida social, né? Como é que aí, ó, você vai lá na sua vida social e tem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Você vai lá na sua vida social, aí você vai ver aqui, ó, que tem de 1 a 10. E você vai olhar com sinceridade para você. Você não precisa falar para ninguém, você não precisa mostrar para ninguém. Isso é para você ver aonde você precisa melhorar e aonde você está, nota 10 e aonde você precisa subir mais um pouquinho. Então, como é que está a minha vida social? Poxa, Mag, eu não tenho saído, eu não faço nada, eu quase não falo com as pessoas, só fico dentro de casa. Na verdade, eu estou até meio triste. Deixa eu te falar uma coisa: você faz network, viu? Você faz multinível, mas não por isso, pela sua saúde mental. Tenha uma vida social. Ó, aí você vai marcar aqui, ó, com toda sinceridade. Pô, minha vida social tá aqui no 2, tá no 3. Aí você vem aqui, ó, para criatividade, hobbies e diversão. O que que você faz que te diverte? Sabe? Sei lá, você faz uma aula de dança, faz uma aula de dança de salão, você faz, vai nadar um pouco. O que que você faz? Eu faço um crochê que me distrai, é meu hobby. Eu faço fotografia, né? A gente tem aí a Kátia, a Cris, que gosta de fotografia, né? O que que você faz? Eu faço maquiagem, adoro me maquiar, adoro fazer minhas... O que que você faz que te dá prazer, mulher? Então, olha lá, ó. Onde que está o seu prazer? Aonde que está a sua diversão? Está no 5? Ah, Mag, eu estou muito divertida, estou saindo para caramba, marco 10. E aí você já vê, isso aqui está ok. Então, tem várias coisas aqui, a tua espiritualidade, sabe? Naquilo que você acredita, né? Como é que tá? Como é que você tem se procurado se conectar com Deus, sabe? Fazer aí as suas orações, sei lá. Enfim, como é que tá? Como é que tá esse seu momento aí? Um momento que, né, você se conecta, você olha para dentro de você faz os seus pedidos. Como é que tá? Tá 5, tá 7? Você simplesmente não tem? Então vai lá, marca um. Depois que você marcar tudo isso, você vai ver aonde que você tem que melhorar. A ideia é que você chegue ao 9, ao 10. Como é que está a sua saúde e disposição? Sabe? Olha, vou para academia. Eu posso dizer para vocês que a minha saúde e a minha disposição está aqui tá no 7. Eu tenho me esforçado, entendeu? Estou melhorando, né? Já emagreci 8 quilos. O negócio tá caminhando. Estou escolhendo, lembra das escolhas que a gente faz? Estou escolhendo melhor o que eu como, né? Estou escolhendo melhor os meus horários que eu como. Enfim, estou cuidando de mim. Então, eu estou aqui, mas a ideia é chegar lá no 10, tá? Então, eu queria encorajar vocês a procurar. Depois eu posso até mandar lá também no grupo. Você imprime, né? Ou então no computador mesmo, para quem sabe, vai lá e marca do computador. E pensa sobre isso, sobre essa roda da vida. Por que que é roda da vida? Porque a nossa vida tem tudo isso. Tem a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, a nossa qualidade de vida, né? E dentro disso, nós temos outros aspectos. Como é que está o meu equilíbrio emocional? Sabe? Eu estou realmente bem? Eu estou feliz? Estou precisando de ajuda? Estou precisando fazer uma terapia? Coloca ali, porque talvez o seu equilíbrio emocional você vai colocar que eu estou no 5. Você vai chegar à conclusão que você realmente está precisando de ajuda. Né? Eu estou no 1. Então, você está precisando de ajuda correndo, liga para alguém, liga para uma amiga, liga para a gente, você não está sozinha. Ah, eu tenho chorado muito, estou com uma tristeza. Você não está sozinha, procura ajuda, sabe? Procura uma terapia. Mag, eu nem sei por onde começar. Comece conversando, comece falando com alguém que você confie, tá bom?
Então, eu queria encorajar você a realmente fazer. No dia quando eu estava no treinamento e eu fui fazer essa roda da vida, eu pensei, ah, isso é besteira. Gente, e quando eu comecei a marcar, eu comecei a pensar sobre aquilo. Eu comecei a pensar sobre a minha espiritualidade. Eu falei, caramba, eu tenho falado pouco com Deus. Eu tenho lido pouco o meu livro de vida, né? O meu manual de vida, a Bíblia. Eu tenho lido poucas coisas, eu não tenho me conectado. Eu comecei a ver que eu estava me sentindo vazia. E pode acreditar, às vezes uma coisa puxa a outra. Às vezes o seu equilíbrio emocional não está bom porque você está sem disposição na sua saúde. Então é hormonal. Então, ali na saúde, a gente falou de exercício físico, mas talvez você precisa procurar um médico, né? Uma ajuda, ginecologista, uma endocrinologista, uma nutricionista, fazer uns exames, ver o que está desajustado. Gente, eu estava me sentindo tão cansada, tão cansada. Então, às vezes eu falava para a Cris, nossa, estou tão cansada, eu não aguento mais. Quando eu fui no médico, normalmente, contando para vocês a minha experiência, para você ver que isso não é besteira. Normalmente, a gente. Gente, eu tô na hora, já vou acabar. Normalmente, a gente. O cortisol está muito alto, a gente está estressado. Né? Pra vocês terem uma ideia, eu estava tão desajustada que o meu cortisol estava lá embaixo. A médica falou assim para mim: eu nem sei como é que você consegue levantar da cama. A gente consegue porque nesse mundo, as nossas obrigações mandam, né? Ela falou assim para mim: você não tem energia para nada, você dorme bem? Eu falo, deito na cama e apaga. Ela, mas você não descansa, porque você paga, é como se você tirasse você da tomada. Você não está dormindo para descansar, você dorme porque a sua energia acaba. Vai que você também está se sentindo assim. E você está precisando ajustar algumas coisas. Então, eu estou tomando cortisol, estou fazendo minhas reposições hormonais, estou me sentindo super bem. Criei até coragem para ir para academia, pra vocês terem uma ideia. Emagreci. Então, a gente precisa procurar ajuda, tá? Preencher essa roda pode te trazer essa clareza, né? De coisas que você acha que, eu não preciso disso, acho que não é isso. Quando você começa a pensar em cima daquilo ali, isso pode trazer uma clareza. Três, as metas são claramente definidas. A gente já falou bastante aqui sobre meta, mas elas precisam ser desafiadoras, né? Se a sua meta não te desafia, provavelmente ela não está te levando para lugar nenhum. Você não está crescendo. Ah, Mag, mas ela já foi muito difícil, é que eu alcancei. Então tá na hora de fazer igual a Dilma, tá na hora de dobrar a meta, entendeu? Porque ela precisa te desafiar. Ela precisa ser específica, ela precisa ter nome, ela precisa ter data, ela precisa ter o tempo para acontecer, ela precisa ser mensurável, ela precisa caber dentro da tua vida. Não adianta você estabelecer uma meta cheia de utopia, não adianta você estabelecer uma meta que é inalcançável para você, pelo menos naquele momento. É melhor você subir degrau por degrau, que uma hora você chega lá, né? A gente não constrói muros, né? Se por acaso você tiver naquele momento que a gente tem, né, aquelas pedras que a gente pega da vida, pegue essas pedras e construa degraus, não construa muros, porque degrau você sobe, muro você fica afastado de todo mundo. O muro não te protege, ele te isola. Muro não te protege, te isola. Ah, Mag, mas estão me jogando muita pedra. Pega essas pedras e construa degraus. Coloque essas pedras no lugar certo. Não coloca uma em cima do outro para fazer um muro para te cobrir, para te proteger. O muro talvez ele te proteja das demais pedras, mas ele também vai te proteger das flores. E tem muita gente para jogar flores para você também, tá? Então, com uma meta assim, você consegue também desenvolver um plano de ação. Você só vai conseguir desenvolver um plano de ação quando as suas metas forem desafiadoras, específicas e mensuráveis, tá? É, tem escolha da sua vida. Lembra, a gente falou lá da roda da vida, de preencher, de você ver como é que está ajustado, e você vai perceber que tem algumas coisas que você realmente precisa ajustar. E às vezes essas coisas parecem assim, muitas coisas, né? Ai, Maguê, é porque você não sabe, tá ruim. Calma, calma. Não fique louca. Escolha
três áreas da sua vida, tá? As mais importantes, definir para você se dedicar mais ou se dedicar primeiro. Por exemplo, se a sua urgência é financeira, né? Quando você fizer lá a sua agenda, dedique mais tempo ao negócio, dedique mais tempo ao seu trabalho, coloque mais energia nessa área. Se a sua urgência é de saúde, até porque uma área, às vezes, uma coisa, às vezes você está com muitos problemas, mas quando você coloca energia, né, na área certa, automaticamente outra área se resolve. Por exemplo, você está com muita dívida, porque você está com problema na área financeira. Então, não adianta ficar pensando na dívida. Do futuro não adianta. Você vai ficar ansiosa e estressada, tá? Então, pensa naquilo que vai fazer você resolver isso. É a área financeira. O que que eu posso fazer na minha área financeira para ter mais dinheiro? Eu posso fazer um negócio, eu posso vender 3 perfumes por dia, porque aí, com o lucro, no final do mês, eu consigo pagar uma conta. Então, quando eu resolvo uma situação, quando eu tomo coragem, automaticamente eu resolvo outras coisas. E aí eu começo a pagar uma conta, aí eu já aprendi. Depois que você aprende que você consegue fazer alguma coisa para resolver aquele problema, nada mais te para, principalmente quando isso é venda. Depois que você aprende a vender, nada mais te para. Você, cara, tô com um problema, vou lá vender que eu resolvo minha conta. E aí você paga a sua conta, você começa a se sentir melhor, você começa a dormir melhor porque você está menos estressada, porque você está menos ansiosa, a sua respiração fica melhor porque você não está preocupada com aquilo. E às vezes você está assim, ai, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou com problema do coração porque eu não estou respirando melhor. Às vezes o problema não é isso. Às vezes o problema é realmente, tipo assim, a sua vida financeira. Então, esquece, coloca foco onde realmente você vai resolver alguma coisa, tá? Defina as áreas que também vão contribuir com o seu negócio de maneira indireta. Por exemplo, se você realmente sente dor, eu não estou conseguindo sair para fazer o negócio, eu não estou conseguindo vender, sair para vender porque eu estou com uma dor na minha perna, estou com uma dor na lombar, estou com dor não sei aonde. Então, eu preciso resolver isso, porque quando eu estiver sem dor, eu consigo fazer o meu trabalho, eu consigo fazer, além do meu, quem tem outro trabalho, né? Faz o seu trabalho, faz, junta aí mais um tempo, 1 hora, 2 horas para fazer o seu negócio vai criando corpo, vai crescendo e você vai resolvendo outras coisas da sua vida. Então, escolha 3 áreas para você se dedicar, né? Se você tem problemas com alguém, vá lá, resolve logo isso, bate um papo, conversa, vai levar um papo de 1 hora, 2 horas, 5 horas que for, mas sai dali com aquilo definido, não vive com esse negócio engasgado na sua garganta, não, mulher. Eu costumo dizer o seguinte: eu morro preta, mas eu não vivo uma vida inteira roxa. Vai lá e define a sua vida. Vai lá e resolve tudo que você tem que resolver, entendeu? E vai focando assim, em 2, em 3. Às vezes você vai resolver 3, quando você vê, você resolveu 6, porque as outras 3 tinham a ver com as 3 que você escolheu resolver, tá? Crie um ambiente favorável para cumprir a sua agenda, né? Faça a sua agenda. Tenha definido no seu dia o horário, tudo que você precisa cuidar de assuntos diversos e o horário para exercer o seu trabalho. Se você, vamos falar do nosso negócio, se você só tem 1 hora para fazer, tire essa 1 hora e faça esse negócio, não faça outra coisa, né? Esteja sempre conectada à companhia e ao sistema de treinamento, tá bom? Participe, se conecte, ouça os áudios, os livros, participe de todos os eventos que tenha, né? Tenha uma boa relação com os seus líderes, compartilhe sua meta com ele. Para quê? Para a pessoa também poder te motivar, te conhecer, estabelecer aí uma conexão. Ele vai ser guardião também da sua meta. Quando você estiver lá desanimando, ele vai lá não esquece não, desanima não, porque você tem essa meta aí para cumprir, tá? Mas crie uma agenda para fazer todas as coisas. Aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, né? Isso é um exemplo só. De segunda a sábado, né? Coloquei aí o domingo para descansar, então é 6 por 1. Tô brincando, mas olha, todas de segunda a sábado você mostrar 2 APNs e 2 apresentação de produto.
né? Às vezes vocês vão fazer e juntos. Eu pego duas pessoas, eu mostrei, fiz a apresentação de produto e fiz a apresentação também de plano. Eu gosto de começar com a apresentação de produto, apesar dele estar aí para baixo, porque eu acho que o produto ele abre portas. Você começa falando do produto, você começa falando de lucro e depois você faz o convite para essa pessoa, tá? Mas faça pelo menos duas todo dia pela internet, conversando no trem, no salão, na escola do filho, com a vizinha, 15 minutos, uma conversa no corredor com uma vizinha. Sim, tá? Faça a sua parte. 5, mapeie os gatilhos que podem tirar você do plano. Quando você coloca um plano, né, que você está seguindo todos os dias, a cada queda no processo ou no planejamento, observe com clareza o que foi que te atrapalhou. Eu estou indo, por exemplo, vamos falar aqui de academia. Estou indo para academia todo dia, tá, nananana. Aí tem um dia que eu acho que não vou. Aí não vou num dia, não vou no outro. Aí passa uma semana sem ir. Quando eu vejo, eu estou um mês sem ir. O que que foi que atrapalhou? Qual foi o gatilho? Por que que eu não fui no primeiro dia? Entendeu? Então, eu estou fazendo um negócio muito bem, estou participando dos treinamentos, eu estou empolgada. O que que aconteceu? Qual foi o gatilho? O que que aconteceu que me desanimou? Entendeu? Então, pensa nisso com clareza, porque todas as vezes que isso acontecer, você vai prestar atenção nisso e não vai deixar aquilo ali te tirar dos trilhos de novo. Então, eu coloquei aí, ó, a cada queda no processo ou no planejamento, observe com clareza o que te atrapalhou o plano e o que te impediu de destrinchar ao máximo as decisões e as ações que não te favoreceram. O que foi que aconteceu que não te favoreceu? Que te tirou do prumo, que te aborreceu, que te desanimou. Tente identificar as verdadeiras emoções escondidas nessas ações, sabe? Identificou as ações? Pronto. Ah, eu fiquei chateada porque, sei lá, alguém me falou alguma coisa. Então, fazer o seguinte, vou me afastar um pouquinho daquela pessoa, porque aquela pessoa está me desanimando. Eu estava indo tão bem, mas fui conversar com aquela amiga, ela jogou um balde de água fria no meu projeto, ela jogou um balde de água fria nas minhas metas, falou que eu não era capaz, né? Eu burlei a dieta, porque encontrei minha amiga, eu estou crente que eu estou emagrecendo, e a minha amiga falou assim para mim, acho que você não mudou, não. Foge dessa amiga. É isso aí mesmo. Tem uma hora que para a gente crescer, para a gente andar para frente, a gente vai ter que repensar nas pessoas que estão à nossa volta, porque tem gente que está matando o teu sonho, tem gente que está matando as suas metas, tem gente que não quer que você viva aquilo. Ela diz que é para te proteger. Ah, não, mas então ela acha que te proteger é não deixar você pensar naquilo, você fazer aquilo. Ah, porque se você se fracassar, isso daí é pensar no futuro. Quando a gente não pensa no fracasso do futuro, a gente consegue vencer, porque a gente pensa no presente, naquilo que a gente está fazendo no hoje. Então, agora vamos focar nos novos hábitos que nos ajudarão, que nos ajudaram a não cair nesses antigos hábitos, né? Vamos focar nisso. Manter o foco no presente. Seu poder de ação está no tempo atual. Eu estou falando isso desde o início desse treinamento, no presente. É nele que nós devemos manter a maior parte do nosso foco para ter toda a energia que a gente precisa para poder fazer o que deve ser feito com a melhor disposição. A cada passo realizado é importante por isso. Então, mantenha o foco no hoje. Passado serve de maturidade, te trouxe experiência para você saber o que você pode e o que você não pode fazer. O presente é o projeto, é o futuro, mas o foco das ações tem que ser no presente, tá? Então, vamos lá. Dentro da nossa agenda, a gente pode colocar o seguinte: o que que é urgente e o que que não é urgente. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte: urgente era aquilo que era importante e que não foi feito no tempo certo. Então, tudo que é importante e que não é feito no tempo, que você vai deixando passar, que você vai, né, deixando, vai postergando, vai deixando passar, isso vira urgente. Por exemplo, coisa simples: a minha conta vence no dia 10.
né? Eu já estou com dinheiro desde o dia 5, não paguei no dia 5, não paguei no dia 6, não paguei no dia 7. Chega no dia 10, eu pego o telefone, o computador para pagar, meu Deus, estou sem internet. Fico desesperada, porque no outro dia eu já pago os juros. Por que que eu não paguei antes, né? Então, era só importante. A partir do momento que eu não fiz, passou a ser urgente. Então, se é urgente, já faça agora. Não deixa para depois, porque era importante, passou a ser urgente. Se você não fizer urgente, ele vai virar um problema, ok? Então, ó, faça agora. Crises, prazos curtos, problemas. Coloquei pagamento de imposto, pneu furado, problema de saúde. Resolva já, para não criar um problema no futuro. Ele não vai ser só urgente, não. Ele realmente vai ser um problema. Ele realmente vai te impedir de crescer, tá? Aquilo que não é urgente hoje, mas eu preciso fazer, então eu vou agendar. Não é para hoje, mas eu preciso fazer isso aqui na sexta-feira. Então, sexta-feira, eu pego a minha agenda, eu coloco o dia, eu coloco o horário. Então, eu preciso ter estratégias e ações planejadas, ok? Então, ó, treinamento, eu posso colocar lá na minha agenda todos os dias de treinamento, planejamento semanal, né? Com quantas pessoas eu vou falar, que horas que eu vou sair de casa, que horas que eu volto, as coisas que eu preciso resolver da minha casa, da minha família, do meu trabalho, do meu negócio, de treinamento, uma leitura, um tempo para mim, a minha recreação, porque a vida não é feita só de trabalho, a gente trabalha, mas não precisa ser chato, né? As minhas compras, né? Inclusive na questão financeira, quando que eu vou comprar, quanto que eu vou gastar, né? É, quando que eu vou poder fazer isso, usufruir disso, tá? Então, o que não é urgente, a gente agenda. E olhe na agenda, porque esse dia vai chegar, ok? O que não é importante, às vezes eu posso delegar, tá? Interrupções, às vezes você está numa atividade, está numa reunião, vem alguém, vai te interromper, você pensa, é urgente? Não, então faz você, eu posso delegar, tá? Ou aquilo que não é importante, tem coisas que qualquer outra pessoa pode fazer. Por exemplo, você mora numa casa que tem um monte de adulto. Será que é só você que tem que cozinhar? Será que é só você que tem que fazer o sanduíche? Entendeu? Então, você pode delegar. Tá? Então, atividades populares, às vezes um telefonema, atender um telefonema, enviar um e-mail, afazeres domésticos. Você pode delegar, você pode pedir ajuda, tá? Elimine distrações e perda de tempo. Pensa no seguinte: você está numa estratégia construindo algo grande. Você está vivendo no presente, construindo algo porque você tem meta lá no seu futuro. Se você permitir muitas distrações no seu presente, você vai perder tempo. Então, pequenas tarefas, muito tempo de rede social, conversa fiada que não leve a lugar nenhum, né? Comecei a conversar com a minha amiga porque eu quero falar do negócio para ela, ela quer me contar fofoca. Eu não quero saber de fofoca. Eu não estou vivendo nesse tempo agora para fazer fofoca, entendeu? Eu quero conversas que me agreguem. Eu quero conversas que me levem para o meu futuro, tá? Então, ó, jogos de azar. Hoje as pessoas ficam no telefone gastando seu dinheiro com besteira, com bet, sabe? Quase ficando louca, arrumando dívida. Não arruma dívida, não. Faça dinheiro. Pegue seu produto. Quer se viciar em alguma coisa? Fique viciado em vender. Fique viciado em melhorar a vida. Fique viciado em construir alguma coisa, ok? Domine as suas emoções. Isso é muito importante. Sabe, muitas vezes a gente não constrói coisas porque a gente está toda desajustada, as nossas emoções estão lá em cima, está tudo. Então, quando tem coisas que são inevitáveis, eu já falei. Então, o dia foi muito punk, faz uma pausa, toma um café, respira. Não tome uma decisão, não dê uma resposta baseada naquilo que você está sentindo, sabe? Isso às vezes não é o correto, não é o certo. Identifique qual é essa emoção. É raiva? É medo? Sabe? É tristeza? Identifique essa emoção, reavalie qual é a situação, o que que te levou para aquele estado,
sabe? Ah, eu tô muito triste. O que que te deixou triste? O que me deixou triste foi uma conversa com X pessoa. Pô, dá um tempo daquela pessoa. É sim, gente, tem coisas que é simples, é ter coragem, sabe? É ir lá e fazer, é ir lá e tomar uma atitude, entendeu? É não permitir que a pessoa te faça aquilo novamente. É deixar as coisas claras, é chamar para uma conversa, sabe? Identifique qual é a emoção. É preocupação? Preocupação com o quê? Né? Que eu estou ansiosa porque, sei lá, semana que vem eu tenho que pagar o aluguel e eu não tenho dinheiro. Filha, você tem uma semana, se vira nos 30, faz a sua ativação, se ainda não fez, compra, vende esse, compra mais, não precisa nem fazer dívida. Vende dois, com aquele dinheiro você compra mais dois, fica só com lucro, vai repondo, vai juntando o lucro, vai juntando o lucro. Toma uma atitude, tá? Comunique-se assertivamente. Aquilo que precisa ser, o óbvio precisa ser dito, gente. Eu falo isso toda hora. Tem gente que fala assim: ah, eu briguei com fulano, mas já voltei a falar com fulano, mas pediu desculpa? Precisa pedir. Eu gosto do fulano, eu gosto daquela minha amiga, eu amo meu marido, mas eu nunca digo isso para ele. O óbvio precisa ser dito. Eu nunca dei um abraço no meu filho, mas eu amo meu filho. Deus me livre, se ele precisar de mim, eu vou correndo, eu lavo a louça, eu cuido da roupa, eu boto, se ele ficar doente, eu dou remédio. Mas já deu um abraço hoje? Já mandou uma mensagem dizendo que ama? Que tá com saudade? O óbvio precisa ser dito. Ah, mas ele sabe que eu gosto dele, ele sabe que pode contar comigo. Chama o seu líder. Eu tô precisando fazer isso, inclusive. Tô falando que o negócio, ó, tapinha na minha cara. Tô precisando fazer isso, tô precisando ligar pro Matoso e falar para ele, ó, você vai poder contar comigo. O óbvio precisa ser dito, tá? Então comunique-se assertivamente e cuide de si. Quando a gente está andando de avião, todo mundo sabe disso, né? A aeromoça, a comissária, ela vem e ela dá as instruções, né, do avião, e ela fala uma coisa: em caso de despressurizar o avião, as máscaras vão cair. E ela fala o seguinte: mesmo que você esteja com criança pequena, coloque a máscara em você primeiro. Porque se você desmaiar, você não consegue ajudar o outro. Às vezes você está ajudando o outro, mas não está cuidando de si. Quando você vê, você vai sucumbir, entendeu? E aí você não vai conseguir nem se ajudar e nem ajudar as pessoas. É muito importante ajudar as pessoas, é muito importante fazer pelas pessoas, mas faça por você primeiro, tá? Então, cuide de si, comemore cada vitória. Gente, é muito importante no nosso futuro, para a gente saber que a gente vai chegar num futuro, no nosso presente, saber que a gente vai chegar no nosso futuro saudável, alegre. A gente comemora cada pequeno. Cada pequena conquista. Às vezes a pessoa começou esse negócio, não tinha nem um carro, aí começou a vender produto. Pô, eu acho que eu consigo pagar uma prestação aqui de carro, mas vou comprar um carro simples, vou comprar um Fusquinha, segunda mão. Daqui a um ano, daqui a uns 6 meses, a pessoa está reclamando, pô, mas eu tenho um Fusca, não tenho um carrão. Peraí, olha para trás, veja o que você já melhorou. A gente não compara o nosso futuro com o futuro dos outros, a gente não compara o nosso palco com o palco dos outros. A gente compara o nosso futuro com aquilo que a gente era. É assim que a gente vê que a gente melhorou. Não é porque a outra está lá na frente, poxa, mas a fulana já está mais magra, perdeu 20 quilos. Ei, você perdeu 8, você vai chegar lá, entendeu? Então, olhe para o seu resultado, filha, e fique feliz com o seu resultado. Isso vai te provocar uma sensação de prazer e de motivação. Ela perdeu 20, parabéns, ela está me inspirando. Eu perdi 8, daqui a pouco eu chego no 20. Eu estou comemorando feliz da vida, meus 8 quilos. Ainda não cheguei onde eu quero, mas eu estou comemorando, né? Todo dia eu quero me pesar. Vamos lá, né? 2026, você decide. Ele vai ser ordinário? O ordinário aqui é saber se ele vai ser comum, se você vai viver as mesmas coisas, se você vai passar pelos mesmos problemas, ou ele vai ser extraordinário. Vai ser o ano que você vai vencer, vai ser o ano que você vai decidir, vai ser o ano que você vai avançar, que você vai viver coisas que você ainda não viveu, que você vai
realizar sonhos que você já até esqueceu. A única pessoa que pode definir isso é você. Eu desejo que você tenha um 2026 assim extraordinário, que você venha aqui, que você conte coisas assim, pô, eu nem esperava viver isso. Olha onde eu cheguei. Eu planejei isso e fui além. Eu planejei uma viagem para a Argentina, né? Mas olha onde eu estou, em Nova York. Eu fui para a Argentina e também voltei e fui para Nova York. Eu planejei uma viagem por ano, já estou na terceira, né? Eu planejei que eu ia mudar para um apartamento menor e eu estou num apartamento com 4 quartos, entendeu? Então, extraordinário. Extraordinário é aquilo que não é comum, é aquilo que você merece viver, é aquilo que você trabalha viver, que você merece, que você trabalha para viver. Então, tenha um ano extraordinário. Essa semana eu até postei um vídeo e eu achei muito interessante porque o vídeo ele falava, é um vídeo que ele falava sobre isso. Então, eu copiei o texto e coloquei aqui para vocês pensarem, para vocês refletirem, né? E ele diz o seguinte: tem gente que nunca vai dar um mergulho no mar porque a água está gelada. Tem gente que nunca vai ver o sol nascer porque é cedo demais. Tem gente que nunca vai pegar a estrada para viajar porque tem medo de acidente. Tem gente que nunca vai se arriscar porque tem medo de errar. Que a sua vontade de viver seja maior do que o medo que você tem de se machucar. Faça feliz, faça triste, faça cansada, faça motivada, faça desmotivada, faça com vergonha, faça com ajuda e faça sem ajuda. Apenas faça. Porque esse fazer é que vai te levar para o resultado, tá? Então, eu tô aqui, ó, terminando, né, o, o treinamento e quero. Hoje eu estou só no de rum, deixar mais uma frase para vocês que diz o seguinte: você jamais mudará coisa alguma em seu redor enquanto não tomar a decisão de mudar pequenas coisas em você, tá? Então, 2026, para ser extraordinário, depende de você. Então, faça.